E em relação aos tipos de regimes de bens, quais são eles, doutora? Hoje nós temos os regimes típicos legais, que são os regimes que estão no Código Civil, que são basicamente 5. A comunhão parcial de bens, que significa que todo o patrimônio que as partes tinham antes de casar ou antes dessa união estável continua sendo particular de cada uma dessas partes. E o que for adquirido depois desse casamento ou dessa união estável é sim metade de cada um dos cônjuges. Nós temos também o regime da comunhão universal de bens, no qual todo o patrimônio se comunica, tudo que a pessoa tinha antes de casar e depois de casar também. A separação convencional de bens, que é um acordo entre os cônjuges ou os companheiros no sentido de que, mesmo depois de formalizada essa união, o patrimônio vai ser particular de cada um. Então, por exemplo, se eu escolher casar por esse regime, eu posso estabelecer que, em relação a algumas determinações, vai ser aplicado de tal ou de tal forma. Isso é possível que se faça. Na verdade, estou me adiantando um pouco sobre um próximo ponto. E a gente tem também o regime da separação obrigatória de bens, que diz respeito a algumas hipóteses que a lei traz, que as pessoas são obrigadas a casar nesse regime. A hipótese, por exemplo, das pessoas com mais de 70 anos, elas não podem escolher o regime que elas vão casar, elas são obrigadas a atentar para esse. Tem um último regime que é pouquíssimo usado e acaba sendo grande parte das vezes até esquecido, que é o regime da participação final nos aquestos, que funciona mais ou menos durante o casamento como uma separação de bens e depois, no momento do divórcio ou da dissolução da união estável, como um regime da comunhão parcial de bens. Na verdade, hoje a gente tem ainda uma outra hipótese que não está prevista expressamente na lei, mas que justamente por isso a gente chama de atípica ou de híbrida, que é mais ou menos o que eu trouxe quando eu falei agora da separação convencional de bens, que é no sentido de que eu posso escolher um regime principal e algumas normas dos outros regimes para aplicar. Por exemplo, eu posso escolher ser casada na separação convencional de bens. Então, tudo que eu e o meu marido, eu e a minha esposa, tudo que a gente comprar vai ser particular de cada um, mas em relação aos bens imóveis, vai se aplicar a comunhão parcial de bens. Então, é um regime personalizado, digamos. É isso. Hoje existe essa possibilidade de a gente fazer esses regimes, justamente, eles são chamados de mistos, atípicos, híbridos, personalizados, mas a ideia é realmente que o casal, que aquela família tenha autonomia para formular de acordo com as diretrizes que melhor couber para eles, né?